Saudações, gente bonita. Mestre Leider em ação, em Goiás, 7 horas da manhã. Fazem 19 graus, 20 eu acho agora, né? E ontem foi um dia muito interessante. Vamos falar um pouco sobre ele. Aqui em Goiás nós temos o pau de bater em doido. Parece que em São Paulo é a cadeira de bater em coche. Nossa Senhora. Ontem foi realmente um dia... E o pior que... Nós tentamos, né? Se esforça bastante. Fazer uma discussão sobre política séria. E aí fizemos, eu acredito. Acertamos na análise, porque... Quando eu estava terminando a live... saiu o vídeo do Martianov dizendo mais ou menos o que eu estava dizendo, que Israel já era. E que a OTAN também, de certa forma, já tinha ido para o brejo, porque a ação dos Houthis de lançar um míssil hipersônico sem munição no centro de Tel Aviv marcou um início de mudança paradigmática. Cara, eu amo muito essa planta. Palma, que a gente chama aqui. Venenosa que não tem mais tanto. Acho que das plantas que eu conheço, é a mais venenosa que existe. 3 folhas dela matam uma pessoa. Na verdade, eu lembro da história triste. No município vizinho ao nosso, 3 rapazes foi pescar. E aí levaram uma carninha pra assar. Muita gente faz isso, sabe? Leva uma carninha pra assar e tal, né? Não vai fazer arroz. Meu finado pai fazia, tadinho, ele gostava. Mas normalmente você leva um pedaço de carne maturada e assa na fogueira. Os rapazes viram essa árvore, essa planta. E ela faz uns espetos retos, né? E assou a carne nela. Os 3 morreram. Essa planta, de verdade, gente, ela é muito, muito, muito venenosa. Mas muito venenosa mesmo. O que ela tem de bonita, ela tem de perigosa. Mas voltando ao assunto, os Houthis, eles ontem fizeram uma mudança, digamos, paradigmática, né? Uma mudança realmente paradigmática, porque lançar um míssil que não foi detectado, não importa o que o IDF tenha dito, eles não detectaram. Não detectaram. A gente ficou sabendo pela imprensa israelense. Ela está fortemente sob censura, né? Desde que eles começaram a apanhar mais do que bater, a imprensa israelense está fortemente sob censura. Mas saiu um punhado de reportagem deixando claro que os israelenses foram pegos de absoluta surpresa. Até se detectou o míssil, o lançamento. Só que quando se detectou a primeira fase, ele aparentemente ia para o Golfo de Aden. E aí, depois que a primeira fase soltou, ele saiu do radar. E apesar de distância de 2.040 quilômetros, em 20 minutos, ele estava acertando Tel Aviv. Usou-se desculpas que não foi detido por não ser manobrável, né? Tá fazendo volta e tal. Mas não foi assim, não. A verdade é que eles simplesmente não conseguiram detectá-lo. Não tinha nada que eles pudessem fazer. E ele atingiu o alvo que se propôs. Destruiu um alvo sem munição, só com energia cinética. Então não foi um ataque. Foi um aviso. E não só um aviso do Iêmen ao Estado Legítimo, ou do Irã ao Estado Legítimo, um aviso da Rússia aos Estados Unidos e à OTAN. Que aquilo que o Vladimir sempre falava,
Vocês não vão nem ver quando acontecer. Se demonstrou na prática, para todo mundo ver. Às 6h05 da manhã. Foi demonstrado na prática que realmente não dá nem para ver, né? Só ver o estrago. Não tem foto do míssil, não tem imagem do míssil. A velocidade hipersônica próxima de Mach 7 não permite que você veja. É muito, mas muito mais rápido que uma bala. Então, você não filma uma coisa 8 vezes mais rápido que uma bala. Verdade seja dita, então não tem imagem. Certo? Não tem imagem. Só tem imagem do estrago e do lançamento. Os sutis filmaram o lançamento. Então, você vê o lançamento, é claramente um misto de 2 estágios, nitidamente um misto de 2 estágios. Muito parecido com o Fatah 2. Não sei, talvez seja o Fatah 2, né? O Iêmen não tem condição econômica, tecnológica, de engenharia para fazer uma coisa dessa. Então é uma versão do Fatah 2, certamente, que foi lançado lá contra eles. E com extrema eficiência, não tem, como diz o outro, dá até dó. Porque você não tem a menor chance, não tem a menor chance. É mesmo que tentar pegar uma bala com a raquete. Não dá, sabe? Simplesmente não dá. Os russos já tinham lançado um punhado, tanto de Kinjal quanto de Tsirkon, contra a Ucrânia. Mas o que a gente via eram essencialmente relatos, né, dos dois lados. Porque, e claro, o estrago, normalmente a caverna, o buraco que deixava. Isso a gente via. Mas só. Foi a primeira vez que um foi lançado em área urbana, em plena luz do dia. E numa região super vigiada. Tá lá tanto o Estado legítimo, né, quanto os protetores dele, tem satélite, tem tudo à disposição de Israel. E mesmo assim eles não puderam fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Não puderam fazer nada. E não podem. Isso não faz diferença. Tel Aviv estava a 2.040 quilômetros do alvo. Só lembrando, Berlim fica a 500 quilômetros de Kaliningrado. Você levou 8 minutos para chegar em Tel Aviv, considerando que a distância é 4 vezes menor, levaria 2 para sair de Kaliningrado até chegar em Berlim. Na verdade levaria menos, porque esse que os russos lançaram é alguma coisa entre Mach 6 e Mach 7. Só que o mais lento dos russos é Mach 9. Então, questão de 1 minuto e poucos, 6 segundos. 100 segundos atinge-se Berlim, que não pode fazer nada. Varsóvia está a 250 km de distância, então não levaria 1 minuto. Não levaria 1 minuto para ela ser recivilizada, certo? E da mesma forma, como a distância mínima entre a fronteira do Irã e o Estado legítimo é de 800 e poucos quilômetros, o que os iranianos falam que gastaria 400 segundos para eles lançar um míssil dele e ele chegar no Estado legítimo, é verdade. 400 segundos. Agora os israelenses vão ter o que pensar. Eles vão ter uma semana inteira para pensar sobre o que eles querem da vida. E os americanos também. Porque o recado, evidentemente, não foi só para os israelenses. Voltando ao assunto. Estava comprando
umas coisinhas pra mim e pro bando. Hoje é o dia da segunda do frango, né? Os preços ficam muito bom. Mas, voltando ao assunto, a questão aqui é que Israel se viu numa posição que ela nunca tinha se visto, que é não ter defesa. Não existe defesa, não há defesa. Acho que foi isso que ficou magnificamente claro. Não há nada que o Estado de Israel possa fazer para se defender contra os mísseis hipersônicos. Absolutamente nada. E o fato do Al-Nasrallah ter mandado um míssil sem munição, claramente sem munição, foi como eu disse, um recado, um aviso. Agora está sem munição. Mas a partir de agora, Tel Aviv, Jaffa, né? O nome da cidade é Jaffa, não é Tel Aviv. Tel Aviv foi o nome que os europeus deram para ela. A partir de agora, Jaffa é um alvo que a gente alcança quando quiser. Qualquer coisa dentro de Tel Aviv é um alvo. E não há absolutamente nada que vocês possam fazer. Isso inclui a sede do IDF, certo? Isso inclui o Knesset. Isso inclui a sede do Ministério do Interior, a sede do Ministério da Segurança. Isso inclui o prédio da Mossad. Qualquer alvo que o Al-Nasrallah quiser acertar, eles acertam. E ponto. Não tem choro nem vela. Eles acertam o que eles quiserem na hora que eles quiserem. E reitero, não há absolutamente nada que eles possam fazer. O timing foi perfeito, porque a OTAN estava discutindo liberar para a Ucrânia, né, o uso de armas deles, os países da OTAN, contra cidades mais para dentro da Rússia. Então a discussão miou na hora. Questão de pouco tempo. Não foi bem assim, a gente nunca pensou. Não é assim. Quer dizer, porque o recado não foi para Israel. Israel, como eu disse, já está derrotado. Eu quero até falar um pouquinho mais sobre isso. Israel já era. Certo? Israel já era. O recado foi para a OTAN. O recado foi para a OTAN. Por isso, os iemenitas como proxies. Cara, eu piro nesse caramanchão. Eu quero muito fazer lá na casinha da roça, fazer uns caramanchão. Claro que não é a prioridade, porque eu preciso de semente, eu preciso de maniva, de mandioca. Tem que fazer uma pastagem. Tem que comprar galinha, pintinho, ovo. As vaquinhas. Inclusive, assim que eu chegar, eu já lanço a campanha, tá, gente? De financiamento coletivo. Eu pretendo pagar as cotas de vaquinha com queijo e as outras coisas a gente vê o que a gente faz para compensar vocês. Mas tudo dando certo, que 2 semanas eu tô lá e aí a gente já começa. E é claro que eu quero plantar flores. Inclusive, gente, não é caro, tipo assim, né? Pacote de semente de flor é baratinho, 2, 3 reais. Então, se vocês quiserem doar, eu agradeço muito. Tem que ser flor resistente. Porque eu quero fazer aquele conceito desenvolvido em Brasília, de jardim de sequeiro. E também quero plantar flor no meio da pastagem. As abelhas têm o que comer, né? Pensa nas abelhas. Elas estão sendo extintas pelo agronegócio. Então, o que a gente puder fazer para aumentar a quantidade de abelhas, a gente tem que fazer.
Mas voltando ao assunto, a OTAN sentiu pela primeira vez, viu pela primeira vez o que é um ataque de um míssil hipersônico. Sabe? E aí, gente, o que vale para Jafo vale para Mons, o bairro de Bruxelas onde fica a sede da OTAN. Certo? Está lá e de repente não está, como eu disse, o míssil Houthi não tinha carga, mas certamente um que a federação lançasse teria. Então os efeitos, basta ver os buracos que ficam onde eles lançam os quinjal, gente. Verdadeiras crateras, verdadeiras represas. E o Circo é muito mais poderoso. Para não falar do Vanguard ou do Iskander, que eles lançaram também pela primeira vez, com resultados devastadores. Então a OTAN tem que começar a entender que essa conversa fiada, ela não vai levar eles a lugar nenhum que não seja ruína. Porque estão condenados. Perderam pela inferioridade industrial, perderam pela incapacidade de engenharia, perderam pela inferioridade tecnológica. Foi assim que o Ocidente fez o Império. Não foi baseado em valores superiores, foi baseado em superioridade tecnológica. Que eles sempre usaram a superioridade tecnológica para dominar povos. E agora é a vez deles. O pau que bateu em Chico, agora está batendo em Francisco. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Então, como o Ocidente vai lidar com isso? Sinceramente não sei. Mas essa semana eles vão ter o que pensar. Eles vão ter muito o que pensar. Certo? Eles vão ter realmente muito o que pensar. O que eles vão fazer da vida deles? Porque agir como sempre agiram não vai dar não. Certo? Pode ficar rotando choca, rotando valentia. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, somos bravos, não sei o quê. Mas a verdade é que acabou. Essa planta que é nativa do Cerrado, ela é ótima para beija-flor e borboleta. E ela é muito bonita, tá vendo, gente? É o conceito de caramanchão. Aqui, nas quebradas, todo mundo que pode tem um caramanchão. E eu tenho que ser bonito, por isso que eu quero caramanchão. Eu sei que sempre tem gente que sabe dessas coisas, que assiste o canal. Eu gostaria de saber o nome dessa plantinha. Olha que coisa mais bonita. Olha o tanto que é fácil fazer fazer um caramanchão. Bonito, sabe? Alimenta a beija-flor, alimenta a borboleta. A vida tem que ser mais que arroz, feijão e milho. Bom, olha lá, ó, todo mundo planta as calçadas. São sempre bonitinhas. Lá, claro, não tem calçada, né? Porque é uma roça, mas com o tempo, assim que passar a necessidade básica de sobreviver, que é horta, uns franguinhos, cuidar do milharal, essas coisas que precisa, né? Fazer o pasto. Assim que a gente passar da fase da sobrevivência por isso simples, eu acho que em janeiro a gente tá mais que sobrevivendo, é começar a plantar flor, né? Começar a plantar flor. Diferente do Ocidente, né? Que passou séculos plantando vento, agora tá colhendo tempestade. E aí, deixa eu falar, acho que termina o nosso prazo aqui, sobre a questão do Estado ilegítimo. O que a OTAN vai fazer, sinceramente, eu não sei. Eu tenho que assistir novamente Martianov para entender. Mas agora já era. Agora já era. Não tem o que fazer, gente. Sinceramente. Perdeu, acabou. Checkmate. Certo? Agora, o Estado ilegítimo é a situação pior. E eu sempre comento por que a situação do Estado de Israel é pior. Porque quando as fronteiras foram restabelecidas, quando elas forem, Eritreia voltará para a Etiópia, os eritreus serão o que sempre foram, etíopes. Quando a Ucrânia voltar para a Rússia,
Os ucranianos serão que sempre foram russos, certo? Quando a Jordânia voltar para a Arábia, os jordanianos serão que sempre foram árabes. Então, esses casos não são preocupantes, certo? Não tem preocupação. Agora, o caso do Estado ilegítimo é muito diferente. Por quê? Primeiro, porque não existe Israel, né? Não existe israelense. Então, não existe Israel. Foi uma criação ideológica, imperialista, colonialista, de sionistas europeus, basicamente Askenazi. Então, Israel não vai voltar, né? O terreno vai ser desocupado. Vai voltar o antigo proprietário, que no caso são os palestinos. Certo? Não tem, tipo assim... eu vi notícias, né? Já começou as notícias de que muitos soldados estão desertando do IDF. Depois que sentiram o drama, muitos soldados têm desertado, fugido. Mas não estão desertando. Faz sentido você lutar até pelos Estados Unidos, no limite. Ou você lutar pelo Peru, ou você lutar pela China, ou você lutar pela Mongólia. Porque os mongóis existem, os russos existem, os peruanos existem. Mas não existe israelense. São europeus orientais que estavam ocupando um pedaço do sudoeste da Ásia. Então o que eles vão fazer? Não vai perder a vida para um país que, né, foi inventado. Eles vão voltar para o lugar de onde eles vieram. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Romênia, Rússia, Ucrânia, Polônia, Alemanha. Vão voltar para o buraco de onde eles saíram. Então isso é uma questão. Mas a preocupação minha não são com os askenazes. A preocupação minha é principalmente com os Mizraim. Também não tanto com os sefarditas. Portugal já abriu as pernas, falando, vamos receber os sefarditas na condição de refugiado. Ele quer o dinheiro deles. E eles querem a proteção que a Europa pode dar, que o passaporte europeu pode dar. Então os europeus vão absorver de volta pessoas que são essencialmente europeias. Faz todo sentido Portugal receber, Espanha receber, França receber, Reino Unido receber, Alemanha receber eles de volta. Porque eles não são asiáticos. Não existe israelense. Certo? Então faz todo sentido trazer eles de volta. São europeus que partiram de um projeto colonialista que deu ruim, deu errado. Mas reitero, então o problema não são os askenazes ou os sefarditas. O problema são os Mizraim. Que os Mizraim não tem mais como voltar. Eles fizeram escolhas estúpidas, né? 300 mil iraquianos, mais de 100 mil iemenitas, fora os judeus da Argélia, do Marrocos, do Egito, comunidades que há milênios viveram entre os árabes e viviam bem. De repente trocaram de lado, se transformaram em opressor e muitos deles abusaram, né? Então não tem como ficar. A verdade é essa, não tem como ficar. É óbvio que os palestinos retomando o território deles, é evidente que a justiça vai ser feita. E para muitos, considerando o que a gente viu publicado nos TikTok da vida, para os vídeos que a gente viu no Telegram da vida, para muitos a justiça vai ser o poste, certo? Os que têm passaporte alemão voltam para a Alemanha, os que têm passaporte americano voltam para os Estados Unidos, os que têm passaporte argentino voltam para a Argentina, os que têm passaporte brasileiro vão voltar para o Brasil. Agora, os Mizraim não têm para onde voltar. Eles saíram e tacaram fogo. Então, eu lamento enormemente. E espero que alguma solução humana seja tomada. Né? Alguns eu acho que não tem mais como voltar. Os países não aceitariam eles de volta. Os argelinos não aceitariam. Os que saíram de lá de volta, muitos não aceitariam. Por questões óbvias.
E para onde eles vão então? Porque no estado eles não podem ficar, porque o estado vai deixar de existir. Então é coisa pra gente refletir. Quando você for sair de um lugar, não tranca as portas não, porque você pode precisar voltar algum dia. E é isso, tenha um bom dia.